Ao longo da história, sociedades secretas têm operado nas sombras, guardando conhecimentos proibidos e segredos que poucos ousam revelar. Rituais misteriosos, símbolos enigmáticos e membros poderosos. Mas o que essas organizações realmente fazem? Quais mistérios elas protegem? Hoje vamos desvendar os segredos de algumas das sociedades mais fascinantes e controversas que já existiram. Prepare-se para uma jornada pelo oculto. Maçonaria. A maçonaria é, sem dúvida, a mais conhecida e antiga das organizações que vamos explorar. Suas raízes remontam às guildas medievais de pedreiros e construtores. Mas a maçonaria moderna, como a conhecemos hoje, surgiu no século XVIII, especificamente em 1717, quando foi fundada a primeira grande loja em Londres, Inglaterra. O que começou como uma organização profissional de construtores evoluiu para uma fraternidade filosófica que atraiu alguns dos homens mais influentes da história. George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e muitos outros líderes mundiais foram maçons declarados. A maçonaria opera através de um sistema hierárquico de graus. Os 3 graus básicos são aprendiz, companheiro e mestre maçom. Além destes, existem graus superiores que variam conforme o rito praticado, podendo chegar até o 33º grau no rito escocês antigo e aceito. As reuniões acontecem em locais chamados lojas, onde os membros se reúnem para discussões filosóficas, cerimônias rituais e atividades de caridade. Cada loja opera sob uma estrutura democrática, com oficiais eleitos pelos próprios membros. Hoje, estima-se que existam cerca de 6 milhões de maçons em todo o mundo, organizados em milhares de lojas. Embora a maçonaria não seja mais secreta como no passado, ela mantém tradições de discrição sobre seus rituais e discussões internas. A influência maçônica pode ser vista em diversos aspectos da sociedade moderna. Na arquitetura, muitos prédios governamentais contêm simbolismo maçônico. Na filantropia, os maçons doam milhões de dólares anualmente para caridade, e nas redes de relacionamento profissional entre seus membros. Um exemplo concreto desta influência foi a participação maçônica na fundação dos Estados Unidos. Dos 56 signatários da Declaração de Independência Americana, pelo menos 9 eram maçons conhecidos, e muitos dos símbolos americanos, incluindo elementos do Grande Selo dos Estados Unidos, têm origem maçônica. Ordem Rosacruz. E se eu te dissesse que existe uma sociedade secreta que guarda conhecimentos ancestrais há séculos? Bem-vindo ao mundo da Ordem Rosacruz. A Ordem Rosacruz é uma sociedade mística fascinante que surgiu na Europa no século XVII, mas suas origens são muito mais antigas. Seus membros afirmam preservar sabedorias ocultas transmitidas desde o Egito Antigo, onde sacerdotes guardavam conhecimentos profundos sobre vida, morte e renascimento nos templos sagrados. O símbolo principal é uma rosa vermelha no centro de uma cruz dourada, representando a união perfeita entre o divino e o terreno, entre o espírito e a matéria. Mas o que esses Rosacruzes estudam exatamente? A alquimia é um dos pilares fundamentais, mas não se trata apenas de transformar metais comuns em ouro. A verdadeira alquimia é a transformação espiritual do próprio ser humano, um processo interno de purificação e elevação da consciência. A espiritualidade também é essencial, com técnicas avançadas de meditação, conexão com planos superiores de existência e desenvolvimento profundo da consciência. O objetivo maior é despertar o potencial divino que existe adormecido em cada pessoa. A filosofia secreta completa esse tripé de conhecimento. Os Rosacruzes estudam mistérios do universo,
leis cósmicas invisíveis e a verdadeira natureza da realidade, que vai muito além do que a ciência convencional pode explicar. Esses ensinamentos teriam sido preservados em absoluto segredo através dos séculos por iniciados especialmente preparados. Hoje, a Ordem Rosacruz continua ativa em diversos países ao redor do mundo, embora mantenha aspectos reservados e rituais privados. Oferece estudos e práticas para quem genuinamente busca autoconhecimento e evolução espiritual. Suas ideias profundas influenciaram movimentos esotéricos, grandes artistas, filósofos e pensadores importantes ao longo de toda a história. A Ordem Rosacruz nos lembra que existem conhecimentos além do visível. E você, acredita que sociedades secretas guardam sabedorias perdidas? Illuminati. Você acredita que uma sociedade secreta fundada há mais de 200 anos ainda é acusada de controlar o mundo? Prepare-se para conhecer os Illuminati. Os Illuminati surgiram oficialmente em 1776, na Baviera, Alemanha, fundados pelo professor Adam Weishaupt. Originalmente, o grupo tinha ideais iluministas de promover razão, ciência e liberdade de pensamento numa época dominada pela Igreja e pela monarquia. Porém, a sociedade foi dissolvida pelo governo apenas 10 anos depois, em 1785, sendo considerada uma ameaça ao poder estabelecido. Mas será que realmente desapareceram? Desde então, os Illuminati se transformaram na mais famosa teoria da conspiração mundial. Muitos acreditam que a sociedade nunca foi extinta, apenas passou a operar completamente nas sombras, infiltrando-se nos mais altos escalões do poder global. Segundo essas teorias, os Illuminati controlam governos, bancos, indústrias e até mesmo a cultura popular, manipulando eventos mundiais para seus próprios interesses obscuros. O símbolo mais associado aos Illuminati é o olho que tudo vê dentro de uma pirâmide, presente inclusive na nota de $1 americano. Isso alimenta especulações de que a sociedade teria conexões profundas com os Estados Unidos desde sua fundação. Artistas famosos, políticos poderosos e líderes empresariais são constantemente acusados de serem membros secretos, especialmente quando fazem gestos ou usam símbolos considerados suspeitos. A cultura pop abraçou completamente esse mistério. Músicas, videoclipes, filmes e séries fazem referências constantes aos Illuminati, o que para alguns é apenas entretenimento, mas para outros são mensagens codificadas revelando a verdadeira existência do grupo. Essa ambiguidade mantém o mito vivo e cada vez mais forte no imaginário coletivo. Os Illuminati são fantasia ou realidade oculta, uma sociedade extinta ou a força invisível que move o mundo. E você acredita nessa conspiração? Skull and Bones. Fundada em 1832, na Universidade de Yale, a sociedade Skull and Bones, Caveira e Ossos, é talvez a mais misteriosa das organizações em nossa lista. Criada por William Huntington Russell, a sociedade seleciona apenas 15 novos membros por ano entre os estudantes do último ano de Yale. O símbolo da sociedade, uma caveira sobre 2 ossos cruzados com o número 322 abaixo, é reconhecível, mas seu significado permanece objeto de especulação. A sede da organização, conhecida como The Tomb, a tumba, é um prédio sem janelas no campus de Yale, onde ocorrem os rituais secretos. Os rituais da Skull and Bones são cercados de mistério, mas alguns detalhes vazaram ao longo dos anos. Novos membros passam por cerimônias de iniciação que incluem confissões autobiográficas detalhadas, rituais com simbolismo mortuário e juramentos de sigilo vitalício. Durante o período de membros ativos, os Bonesmen
se reúnem 2 vezes por semana na Tomb para discussões que podem incluir desde análises políticas até sessões de desenvolvimento pessoal. A sociedade possui uma biblioteca privada e arquivos históricos consideráveis. O que torna a Skull and Bones especialmente intrigante é o número desproporcional de seus membros que alcançam posições de extremo poder. A lista inclui 3 presidentes americanos: William Howard Taft, George H.W. Bush e George W. Bush, pai e filho. Outros membros notáveis incluem John Kerry, ex-secretário de Estado, Averell Harriman, diplomata e empresário, Henry Stimson, secretário da Guerra, e muitos CEOs, juízes da Suprema Corte e figuras influentes de Wall Street. O fenômeno mais fascinante foi a eleição presidencial de 2004, quando tanto o candidato republicano George W. Bush quanto o democrata John Kerry eram membros da Skull and Bones. Uma coincidência estatisticamente quase impossível, considerando que apenas cerca de 800 pessoas vivas são membros da sociedade. Ordo Templi Orientis. Você vai conhecer agora uma ordem secreta que mistura magia, rituais e práticas consideradas proibidas. Conheça a Ordo Templi Orientis. A Ordo Templi Orientis, conhecida pela sigla OTO, foi criada no início do século XX na Alemanha, originalmente inspirada em tradições maçônicas e místicas europeias. No entanto, tudo mudou quando o controverso ocultista inglês Aleister Crowley assumiu a liderança da ordem nas primeiras décadas do século XX. Crowley era conhecido como o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica, não por crimes, mas por suas ideias radicais e práticas consideradas escandalosas para a época. Sob a influência de Crowley, a OTO desenvolveu um sistema único que mistura simbolismo maçônico com práticas mágicas cerimoniais e rituais de natureza sexual. A filosofia central é chamada de telema, baseada no princípio de fazer sua própria vontade ser a única lei. Para os membros, isso significa descobrir e realizar seu verdadeiro propósito de vida, sem se submeter a moralidades impostas pela sociedade. Os rituais da ordem são organizados em graus iniciáticos progressivos, onde cada nível revela conhecimentos mais profundos e práticas mais avançadas. As cerimônias envolvem símbolos antigos, invocações de forças espirituais e técnicas consideradas tabu pela maioria das religiões tradicionais. A magia sexual, especialmente, é vista como ferramenta poderosa de transformação espiritual e manifestação de desejos. Atualmente, a OTO possui capítulos em diversos países, funcionando como organização fraternal legalmente registrada. Embora mantenha aspectos reservados aos iniciados, é mais aberta que no passado, oferecendo estudos públicos sobre telema. A ordem continua atraindo buscadores espirituais que desejam explorar caminhos alternativos de desenvolvimento místico e autoconhecimento profundo. A OTO é libertação espiritual ou apenas práticas controversas? E você conhecia essa ordem misteriosa? Bohemian Grove. Fundado em 1872 em São Francisco, o Bohemian Club começou como um grupo social para jornalistas, artistas e escritores. No entanto, rapidamente evoluiu para incluir empresários e políticos influentes. O evento mais famoso do clube é o Bohemian Grove, um acampamento anual de 2 semanas em uma floresta de sequoias no norte da Califórnia. O Grove, como é conhecido pelos membros, ocupa 2.700 acres de floresta e acomoda cerca de 2.500 membros e convidados durante o evento anual em julho. O lema do clube, Weaving Spiders Come Not Here, aranhas tecelãs não venham aqui, teoricamente significa que negócios formais não devem ser conduzidos durante o retiro. O evento mais conhecido do Bohemian Grove é a Cremation of Care, cremação da preocupação,
uma cerimônia teatral que ocorre na primeira noite, onde uma efígie chamada Dulcare é queimada em frente a uma estátua de coruja de 12 metros de altura chamada Moloch. Durante as 2 semanas, os participantes se dividem em camps, acampamentos temáticos, cada um com cerca de 10 a 120 membros. As atividades incluem apresentações teatrais, palestras informais e muito networking informal em um ambiente completamente masculino. Mulheres não são permitidas como membros ou visitantes. A lista de membros lê-se como um quem é quem da elite americana. Presidentes como Ronald Reagan, Richard Nixon e Herbert Hoover. Empresários como David Rockefeller e Walter Cronkite. Artistas como Clint Eastwood e inúmeros CEOs e políticos. A influência real do Bohemian Grove é debatida. Críticos argumentam que é onde acordos importantes são feitos informalmente, enquanto defensores insistem que é apenas um retiro social. O que é indiscutível é que muitas das pessoas que tomam decisões importantes para os Estados Unidos e o mundo se reúnem anualmente neste local isolado. Priorado de Sião. Imagine uma sociedade secreta que guarda o maior segredo do cristianismo há quase 1000 anos. Bem-vindo ao enigmático mundo do Priorado de Sião. O Priorado de Sião é uma das sociedades secretas mais controversas e fascinantes da história. Segundo a lenda, foi fundado em Jerusalém no ano 1099, durante as Cruzadas, com a missão sagrada de proteger o Santo Graal e segredos explosivos sobre a verdadeira linhagem de Jesus Cristo. A ordem teria sido criada por cavaleiros que descobriram documentos antigos escondidos sob o Templo de Salomão, revelando verdades que poderiam abalar os alicerces da Igreja Católica. Os membros do priorado teriam incluído personalidades históricas impressionantes, como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Victor Hugo, todos grão-mestres da ordem em diferentes épocas. Esses gênios teriam deixado pistas codificadas em suas obras de arte, manuscritos e descobertas científicas, mensagens ocultas destinadas apenas a outros iniciados capazes de decifrá-las. O segredo mais explosivo seria que Jesus Cristo teria se casado com Maria Madalena e gerado descendentes, criando uma linhagem sagrada protegida através dos séculos. A história do priorado ganhou fama mundial com o livro O Código da Vinci, que misturou fatos históricos com ficção de maneira tão convincente que milhões de pessoas passaram a acreditar na existência real da sociedade. Porém, investigações revelaram que grande parte da história foi fabricada nos anos 60 por um francês chamado Pierre Plantard, que criou documentos falsos para legitimar suas próprias ambições. Mesmo assim, o mistério persiste. Será que o priorado realmente existiu na Idade Média? Os segredos sobre Jesus e Maria Madalena têm algum fundamento histórico? A linha entre realidade e ficção permanece nebulosa e fascinante. O priorado de Sião é história real ou invenção genial? Verdade oculta ou apenas lenda? E você acredita nesse mistério milenar? Agora eu quero saber, qual dessas sociedades secretas você achou mais misteriosa? Deixe sua opinião nos comentários. E cuidado, talvez eles também estejam observando você.